Olá pessoal, eu sou a Jaque, hoje é dia 25 de abril e estamos começando mais um vlog de leitura neste canal. Primeiro, eu vou começar esse vlog dizendo que eu já tenho 4 leituras concluídas. Nos vlogs anteriores, exceto o de Promessas Cruéis, que é um vlog temático, eu estava lendo os meus presentes de aniversário e ficou faltando um livro, que é O Solitária, da Eliana Alves Cruz. Mas no meio disso, eu li outras coisas que não entraram para aquele vlog. Uma delas foi Viver e Traduzir, O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos e Um Amor Incômodo. Eu vou começar do último livro que eu prometi ler, que foi Solitária. Pessoal, eu terminei esse livro hoje de madrugada, comecei ontem e terminei hoje. E é um livro, se você me perguntar, Jaque, me recomenda um livro que retrata o Brasil de hoje, eu vou recomendar Solitária. Do que fala esse livro? Qual a estrutura dele? Bom, ele conta a história da Mabel e da Eunice, que são filha e mãe, respectivamente, negras. Eunice é funcionária, é diarista não, ela é empregada doméstica numa casa de família, de gente branca, como eu disse, elas são negras. E a Eunice, por não ter com quem deixar a sua filha, ela acaba levando para o trabalho. E a filha dela ajuda ela no trabalho. Aí a gente já tem a problemática de que do trabalho infantil e também de um trabalho não remunerado, porque os patrões só pagam para a Eunice, não pagam o trabalho que a Mabel faz. E é uma família rica, com um pai, uma mãe e uma filha. E eles me lembram muito, gente, os Sarmentos de Cheias de Charme. Passa aquela vibe de gente branca, rica e mesquinha. E eles moram numa cobertura, que é o Golden Plate, o edifício Golden Plate. E é um clássico apartamento de rico, gigantesco, mas que tem o famoso quartinho da empregada. Quartinho e o banheirinho da empregada. Ou, como eles costumam dizer, de serviço, enfim. E todo mundo sabe que isso é uma herança da nossa história de escravização durante a colonização do Brasil, que acabou chegando até os tempos atuais e que permanece, apesar de já existir uma grande conscientização e muita luta em relação a isso. Então a Eunice acaba que ela trabalha para essa família 24 horas por semana. Ela acaba indo morar na família, porque eles vão ter uma filha, a Camilinha. E a Camila é a típica menina branca, filha de pais que não controlam ela e que não ensinam coisas básicas de viver em sociedade e mimada, né? E elas acabam entrando em conflito, a Camila e a Mabel. Então esse livro, ele retrata muito bem as relações sociais brasileiras, do típico caso de prédios de luxo que moram pessoas brancas, mas que são servidas por pessoas negras, por pessoas periféricas, por pessoas pobres. E tem aqui a discussão de que essas pessoas donas desses edifícios, dessas casas, desses apartamentos, nunca lavaram o próprio banheiro, nunca lavaram a própria louça. E tem uma discussão muito interessante, quando a mãe, né, engravida da Camila, a Eunice vive dizendo que vai criando a filha ao longo da vida. Ela disse que ela não consegue criar a filha sem empregadas. Ela não conseguiria criar a filha sozinha. E é um livro que tem uma relação muito próxima, tem uma clara influência de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo. Ambas são citadas aqui, ambas as obras. A Conceição até faz um blurb aqui no final do livro. E é um livro muito tenso e bem verdadeiro, assim, porque ele vai trabalhar duas problemáticas que fazem parte da história recente do Brasil. A primeira, eu não vou falar porque é um spoiler, mas não sei se vocês lembram do caso do menino que caiu de um elevador, porque a mãe dele a mãe levou ele para o trabalho, que não tinha com quem deixar a criança, precisou sair para, enfim, exercer a função dela de diarista. O menino ficou sob cuidados da patroa e a patroa foi negligente e a criança caiu no poço do elevador. O mesmo acontece aqui, só que a criança cai da janela.
do edifício. E dói muito ler isso, dói muito ver o sofrimento da mãe. E tem um conflito entre a Mabel e a Eunice, que são as protagonistas, de que a Eunice viveu a vida inteira servindo essas pessoas e ela não consegue enxergar as problemáticas dessa relação, né? A falta de seguridade social, de registro em carteira, enfim, o básico que um trabalhador merece. Quando acontece esse crime, a Mabel fala, a mãe dela estava presente na casa, ela não estava com a criança, ela estava na cozinha, a babá, a empregada, pediu para que a dona da casa, né, que é a Camilinha, cuidasse do filho dela enquanto ela fosse ao supermercado fazer as compras. A Eunice ficou responsável pela cozinha, enfim, ela estava cozinhando, e a menina deixou a criança sozinha num quarto, sem telas, né, sem telas de proteção nas janelas, e o menino caiu da janela porque ele estava chamando pela mãe. A Mabel fala para Eunice, mãe, a senhora estava lá, a senhora precisa depor e falar a verdade, porque ela meio que jogou uns panos quentes, assim, eu não escutei se ela pediu pra Camila cuidar, não. E aí depois ela acaba falando que sim. Enfim, é um livro bem Brasil, assim, bem Brasil como ele é, sabe? E é muito interessante porque ele me lembra muito pessoas da minha família que trabalharam, que exerceram ou que exercem essas funções. E como essas pessoas foram tratadas por esses patrões, sabe? Gente, e eu acho que eu não falei um terço do que esse livro é. Ele é bem curto, tá? Ele tem só 160 páginas. Mas isso aqui é a pura história brasileira contemporânea. E é uma pena que não vejo tantas pessoas falando dele, mas tá aqui uma recomendação, assim, sensacional pra vocês. A escrita da Eliana é perfeita e eu não vejo a hora de ler mais dela. Ela, inclusive, já tem outros livros publicados. Não pela companhia, mas pela editora Malê, que eu vou dar uma procurada ao longo deste ano. Bom, e nesse meio tempo, enquanto eu estava lendo os meus presentes de aniversário, que eram todos livros físicos, eu ouvi 2 audiobooks. O primeiro foi O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Soares. E eu gostei muito desse livro. Ele, como eu disse, eu ouvi ele enquanto estava na academia, né? E ele me passa uma vibe Carla Madeira, assim. Não vou falar muito do livro mais, porque já tem um tempo que eu li, então eu queria só fazer esse apontamento. Li, gostei muito, recomendo, e é pura literatura brasileira de qualidade, sabe? O próximo livro é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Gente, não sei o que deu, mas me deu uma saudade da Helena Ferrante, de como ela escreve histórias, de como ela conta histórias. Eu terminei a Tetralogia Napolitana em novembro do ano passado, ou em dezembro, e me deu saudade. E aí eu resolvi ouvir esse audiolivro dela, que é um livro curtinho, de 160 páginas, que conta a história de uma filha que descobre sobre a morte da mãe. E ela tem uma relação, assim, meio esquisita com a mãe, ela meio que sente alívio da mãe ter morrido. Depois que a mãe morre, que ela vela a mãe, ela meio que descobre algumas coisas que a mãe fazia, enfim. Então, e como o título do livro diz, Um Amor Incômodo, ele trabalha muito essa relação complexa, que é amar uma pessoa e ao mesmo tempo odiá-la, sabe? Que é a relação da protagonista com a mãe. Tá lido, gostei bastante e recomendo. O último livro dessa lista, Viver e Traduzir, da Laura Whitner. Como vocês sabem, eu fui na festa do livro da Unesp e comprei alguns livros. Esse era um deles, é um livro muito curto, de cerca de 100 páginas. E enquanto eu tava lendo ali os meus presentes de aniversário, fiquei folheando esse livro. E acabou que eu li ele na mesma semana que eu comprei. E ele é um livro, assim, ó, de entradas da autora. É como se fosse um diário de uma tradutora. Então é bem tranquilo de ler. A Laura Whitner é uma tradutora argentina, então ela traduz inglês e espanhol e vice-versa, enfim. E ela foi traduzida para o português por 2 tradutoras. E é muito interessante que, enquanto a Laura vai falando sobre a arte de traduzir, os sentimentos que ela tem em relação a traduzir, as dificuldades que ela tem com alguns textos, com alguns poemas, as tradutoras acabam fazendo isso também por notas de rodapé. Então, é um livro um pouco mais que trabalha um pouco o íntimo do que é ser um tradutor. Não é um livro técnico, não é um livro para você aprender a traduzir, nem nada do tipo. É só uma tradutora compartilhando aqui os sentimentos de traduzir. Ela coloca alguns exemplos,
Enfim, é muito legal, eu gostei muito dessa leitura e, sei lá, acho que eu leria mais coisas da Laura se aparecer por aí, com certeza. E por último, mas não menos importante, porque eu já tô cansada, gente, tem 11 minutos de bruto. Eu preciso dizer de uma leitura que eu comecei hoje. Palavra de radiância! Bom, eu falei pra vocês que esse ano ia ser o ano de Brandon Sanderson, né? Então está aqui. Eu li só o prólogo hoje e li o primeiro capítulo. Foi muito engraçado porque Palavra de Radiância é um livro que eu não lembro muito. Eu acho que eu vou começar a lembrar das coisas que acontecem enquanto eu for lendo, sabe? Eu vou ler aqui no comecinho, vou lembrar do que acontece lá na frente. E nesse livro nós temos o prólogo da Yasna Kowalin, do ponto de vista dela da morte do pai. E eu não lembrava de nada. Eu sabia que ela era a narradora desse prólogo, mas eu não lembrava de absolutamente nada que acontecia. O que acontece nesse livro? A Yasna, ela vai pra Shadesmar, ela vê o pai morrendo e contrata uma assassina pra ser uma preceptora pra cunhada dela. E acho que acontece uma outra coisa que eu não lembro. E você fica assim, meu Deus, tudo isso no prólogo. Ela vê o pai morrendo e foi muito legal ver de outra perspectiva, porque realmente, assim, o prólogo do Caminho dos Reis, ele te deixa um pouco confuso. Ele me deixou confuso quando eu li em inglês, porque o moço lá, ele faz coisas que ferem a gravidade. E aí, quando eu reli em português esse ano, eu entendi o que aconteceu. E aqui eu consegui entender melhor o que houve. Eu adoro Yasna Kowalin e segui pro primeiro capítulo. Não terminei ele ainda. O primeiro capítulo é da Shallan. Como eu contei pra vocês, cada livro de Stormlight Archive tem um protagonista, né? E esse aqui é a Shallan. E aí, eu peguei pra ler o primeiro capítulo na academia, na esteira, né? Eu deixei o primeiro capítulo pra começar. E, gente, eu simplesmente fiz mais 5 minutos de esteira só pra ler mais. Eu não consegui terminar o capítulo. Mas tá ali a Shallan no navio junto com a Yasna e ela descobre uma criatura, ela vê um casco de uma criatura e ela fala assim, eu quero muito ver, amarra aí uma corda, amarra em mim, eu vou pular. E a galera fala, não, você não vai fazer isso, vai ler. Enfim, muito interessante, já começou assim, não é nada demais, mas começou muito interessante e eu gosto bastante da Shallan. Então, é isso que eu tô lendo por enquanto, talvez eu comece algum outro livro, mas não sei. Eu tô lendo no Kindle, porque não dá pra sair por aí com um livro desse. E eu tô lendo em inglês dessa vez. Dessa vez eu não tenho livro em português pra me auxiliar. Eu só tenho um e-book também em inglês. Então é isso que eu posso fazer. Não consegui comprar o livro em português ainda. E uma outra coisa que eu vou usar de apoio é isso aqui. Aqui, ó, tem as anotações capítulo a capítulo de Words of Radiance que eu fiz em 2021. E depois que eu ler um capítulo do livro, eu venho aqui e leio as minhas percepções, o que eu entendi, enfim, que aí me ajuda na leitura. Esse é o update por enquanto, foram 15 minutos falando e eu volto depois. Oi, vlog, tudo bem? Tô aqui pra oferecer pra vocês um entretenimento bem barato e duvidoso de algumas coisas que eu comprei hoje. Final de semana próximo, eu vou numa festa fantasia, eu vou uma fantasia de Mortícia. Eu sempre quis fazer isso, mas nunca tive oportunidade e chegou o momento e eu tô muito animada pra isso. Então, vou mostrar o que eu comprei pra este evento. O primeiro são esse arranjo, sabe, de flores artificiais, de rosas, que tem uma cena da Mortícia no filme, que ela tá cortando as rosas. Então, esse vai ser meu acessório, tá, pra ser a Mortícia. Além, óbvio, do look preto bem gótico. Isso aqui foi R$3. Eu já me arrependi dessa compra. Isso aqui, cílios postiços, como vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver, foi R$4,60. Eu olhei no TikTok um tutorial, tentei e desisti, eu não vou usar isso daqui. Eu também comprei a cola de cílios, mas não vou usar. Então, talvez no futuro eu peça pra alguém aplicar em mim, mas eu sozinha não consigo. Primeiro, porque eu não enxergo direito. Segundo, eu uso óculos. E eu comprei um cílio meio grande, ó. E aí, ele fica batendo no óculos, enfim, deu tudo errado. Mas tá aqui, quem sabe no futuro, enfim. E eu comprei também uma paleta de maquiagem. A última vez que eu comprei uma paleta de maquiagem foi ano passado, pro carnaval. E que eu queria umas cores meio brilhantes, assim. E eu comprei essa paleta só por causa da cor branca. Porque eu não tenho branco em casa, a Mortícia usa preto e branco, eu não tenho. Então eu tive que comprar essa aqui. Também bem fajuta, eu comprei num quiosque do shopping que vende maquiagens por R$10. E isso é ótimo, porque não gastei muito. E o último item, esse aqui eu não comprei, eu roubei da minha mãe, que é um pó
compacto? Nem sei, gente. É um pó compacto. Eu testei o dela pra... Ele não é branco. A Mortícia, como vocês sabem, ela é bem pálida, né? Eu testei o da minha mãe, ele não é uma cor branca. É uma cor mais bege, só que ela é mais abaixo do meu tom de pele. Então eu passei em mim, eu fiquei levemente pálida. Então é suficiente essa cor, não precisa ficar pálida nível Mortícia, porque ia destoar com o tom da pele do meu braço, enfim, não ia fazer sentido. Então, isso aqui. E esse foi o conteúdo duvidoso de hoje. Até mais, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é 29 de abril. E eu vim finalizar esse vídeo, que vai ao ar amanhã, se tudo der certo, falando de como estão as minhas leituras. Eu estou lendo Palavras de Radiância, como eu falei pra vocês. Atingi a página 100, li só 5 capítulos. Como eu sempre falo, nunca consigo ler muito no fim de semana, então não avancei muito. Mas preciso dizer que estava com saudade desses personagens. Fazia muito tempo que eu não via eles, não é mesmo? E o prólogo, realmente, gente, fiquei muito feliz no prólogo. Muito, muito feliz. Eu já sei que algumas... Eu tô começando a lembrar alguns acontecimentos. Tem um em específico com a Yasna que me deixou nervosa a primeira vez que eu li. Mas eu já sei o desfecho, porque eu, né, avancei mais as páginas. Mas por enquanto não tenho muito o que dizer. E o nosso querido Dalinar Kholin tá tentando, né, reunir o reino. Porque ele sabe que vem uma coisa ruim aí. Tá vindo aí, ele não sabe o que, ele sabe que é muito ruim e perigosa. E todo mundo tá continua achando que ele é maluco, obviamente. E eu acabei de, enfim, chegar no capítulo em que ele fala: olha, pessoal, a gente vai fazer isso, isso e aquilo pra tentar unir os nossos High Lords, né? Porque eles são... a Letícia é um reino que foi reunificado pelo Gavilar, mas eles têm uma relação muito de fragmentados, assim. É tipo uma União Europeia, bem por cima, tá, gente? Uma analogia bem longe, mas é tipo uma União Europeia que tem ali um governo central, que no caso é o Elhokar, mas as decisões os High Princes tomam cada um por si, e é isso. E o Dalinar tá tentando reverter esse tipo de modus operandi do reino. E eu queria dizer que eu comecei a ler um outro livro, e esse livro aqui é em homenagem à minha amiga Natália. Nath, se você estiver vendo, finalmente comecei. Como vocês sabem, nos vlogs anteriores eu tava lendo os meus presentes de aniversário de 2024. E eu olhei pra minha estante e lembrei que esse livro, meus amigos, foi o meu presente de aniversário da Natália de 2023. Então tem mais de um ano que ele tá aqui na minha estante. Eu falei, não, tá na hora de reagir, botar um cropped. E por enquanto é isso que eu tô lendo junto com o Palavras de Radiância, porque eu não sei até quando lerei, é um livro longo, enfim. E eu li o primeiro conto hoje, tá? Então tô bem no inicinho. E o primeiro conto, tem contos aqui que eu já li de outras edições que eu não vou ler novamente. Então, vou pular, né, no futuro. E o primeiro conto foi bem legal, bem Rússia mesmo, assim. É uma menina, vou contar pra vocês, a pobre Lisa. É uma menina do campo, sonhadora, que vê um homem belíssimo, que dá a trela pra ela dá a trela pra ele. E eles meio que começam ali um namorico. Só que esse querido, ele... vai embora, meio que vai embora e a Lisa fica, enfim, triste com isso. Ela toma uma atitude bem drástica, é bem russo esse conto, eu diria, tá? Pela minha simples experiência em literatura russa, é um conto bem russo, assim. Bom, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Ele foi mais curto, e esse era o objetivo mesmo. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Por favor, deixem um comentário aqui pra mim. Me falem sobre as suas leituras, como estão indo as coisas por aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa um like, né, pro YouTube recomendar pras pessoas por aí. Ó, tô de olho em vocês. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau!